Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo para trazer um estudo bíblico que edifique a tua alma e que leve a verdade para aqueles que hoje encontram-se em trevas. Meus queridos, para hoje temos um tema muito bonito, muito interessante, que é o triunfo da oração nos tempos de angústia. E para isso vamos a estudar uma passagem que encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 14, versículos 32 até o 42. Mas, antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu peço que compartilhe este vídeo, dê like, ative o sininho para que os próximos vídeos cheguem em primeiro lugar a seu YouTube, te dê uma notificação e te convido também a formar parte da minha comunidade no Facebook, A Palavra de Deus Salva, um grupo abençoado em que postamos todos os dias devocionais, capítulos da Bíblia. Estamos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Já estamos no livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento, e no livro de Colossenses, as cartas paulinas ao povo de Colossos, no Novo Testamento. Meu querido, vamos a começar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32. E a palavra de Deus fala assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Ava, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus queridos, esta é a terceira ocasião
em que Jesus orou sozinho. À noite, em momentos críticos no seu ministério. No Getsemane, ele orou de forma humilde, agônica, perseverante e triunfante. Ele foi um homem de oração, sem temor a dúvidas. Adolf Paul enfatiza que a cada versículo é Jesus quem vigia, quem ora e também por isso quem é preservado. Jesus é o maior exemplo de oração em tempos de angústia. Quando sua alma estava angustiada, ele orava. Na hora da aflição, devemos nos voltar para Deus, meus queridos. O primeiro grito na hora da dor deve sair em forma de oração. O conselho de Tiago, o irmão de Jesus, é este: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Isso está no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 13. Jesus não apenas orou no Getsemane, ele também ordenou a seus discípulos, Pedro, João e Tiago, a orarem e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Muitos se desesperam quando chegam os dramas da vida, não é verdade? Quando pisam o lagar da dor. Outros tentam fugir, uns se desesperam, outros tentam fugir. Outros, amargurados, fecham os punhos em revolta contra Deus, como a mulher de Jó. Lembra o que fala a mulher de Jó? Jó estava cheio de feridas, sofrendo pela morte de seus filhos, pela perda de seus bens. Acredito que ela também eram filhos dela. Deveria estar sofrendo, só que ela canalizou a dor que estava sentindo pela raiva, pela revolta contra o Senhor. E falou: Jó, acaba de amaldiçoar esse Deus seu e morre. Mas ficou envergonhada porque teve a resposta de um filho de Deus. Mulher, cala essa boca. Aceitas as coisas boas de Deus com prazer, mas as más te revoltas. Eu vim nu do ventre da minha mãe e nu vou para a terra, para o pó. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Deus. Ele é quem governa todas as nações, Ele é quem decide. A nossa adoração não pode ser por prosperidade, por bonanças. A nossa adoração deve ser pelo fato do que Deus é, o nosso Criador, aquele que tem o controle de tudo nas suas mãos. Não é verdade, meus queridos? Jesus, ele caiu sobre seus joelhos. Jesus é Deus, meus queridos. Mesmo assim, ele estava revestido de carne. Ele estava revestido como nós. E certamente ele sentia a aflição. Ele tinha essa visão futurista de todos os sofrimentos que ele ia apresentar. E se sentiu com medo, se sentiu com agonia, se sentiu muito mal, muito triste pela situação.
Só que ele não foi a chorar no cantinho do seu quarto. Ele não foi reclamar para seus discípulos, no caso, nós, para nossos familiares. O que Jesus fez? Isso eu ensino para você, minha querida irmã, meu querido irmão. Ele foi orar. E orar a quem? Ao Pai dele, que é o nosso Pai também. Então Jesus, ele cai sobre seus joelhos e orou. E na oração ele prevaleceu. Ele orou 3 vezes. 3 vezes. Ensino. Sempre focando o mesmo aspecto. Ele suou sangue. No livro de Lucas, fala esta passagem no Evangelho de Lucas, fala que Jesus suou sangue. Não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Oração é buscar que a vontade do homem seja feita no céu, mas desejar que a vontade de Deus seja feita na terra. O evangelista Lucas esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, mas orou com mais intensidade à medida que passavam essas vezes. Então, meus queridos, isso aqui eu ensino, a palavra de Deus te está ensinando que em momentos de agonia, antes de gritar, antes de reclamar, antes de ficar com os punhos fechados em contra do Senhor, antes de fugir, vai lá e te apresenta a teu Pai de joelhos. E ora só uma vez não, meu querido. Ora 2, 3, tantas vezes como você e seu coração achar melhor. Pelo menos 3 vezes. Mas não é só orar, cada oração tem que ser mais intensa. Cada oração tem que ser mais pessoal, porque você está orando a seu Pai. E um pai não vai querer nada ruim para seu filho, desnecessariamente. Não é verdade, meus queridos? Então, Jesus orou e ele dizia, Abba, Pai. Sabe o que significa isso em aramaico? Papai. Então, aqui ele denota intimidade, confiança. Jesus não está orando a uma divindade distante, indiferente. Está orando ao Pai dele. Ele é onipotente e também amoroso. O mesmo que pode fazer todas as coisas, também tem um relacionamento íntimo e estreito conosco. William Berkeley afirma que se podemos chamar a Deus de Pai, então tudo se torna suportável. Pois a mão do Pai nunca ocasionará a seu filho uma lágrima desnecessária. Glória a nosso Pai que está nos céus, querido. Se Ele é o dono do ouro e da prata, se Ele é o homem, se Ele é o dono do mundo, que dirige a eternidade. Meus queridos, esse é seu Pai. Pede para Ele. Está em agonia, pede. Eu lembro uma vez, eu não era de muita oração, quando eu comecei a ser cristão. Eu lembro uma passagem que aconteceu na minha vida, uma das minhas meninas, ela caiu, bateu a cabeça, fez um galão aqui. Eu sou médico. Eu já vi muita criança com trauma. Atendi muitas na minha
carreira como profissional. Só que quando a dor atinge um filho, a situação fica um pouco fora de controle. E eu lembro que quando eu vi a minha filha nessas condições e senti medo de haver acontecido uma coisa mais grave, uma coisa assim veio ao meu coração e antes de gritar e antes de colocar meus conhecimentos para fazer uma assistência, um atendimento, o primeiro que veio a mim foi a vontade de cair de joelhos e orar para meu Jesus. E eu orei com um choro, meus olhos cheios de lágrimas, aflito, pedindo ao meu Pai que não me deixasse passar por uma tristeza como essa e que desse uma nova oportunidade para eu cuidar melhor da minha filha e para que ela se recuperasse. Foi uma oração sincera, foi uma oração amorosa. Eu catei ela depois e agi. Porque a gente tem que orar, meu querido, mas a gente tem que agir também. A gente ora, se declara dependente ao Senhor. Que só por Ele, só pela mão dEle, as coisas vão para frente. Entendeu? Não pela mão humana, não pelas obras humanas. E depois dessa oração, eu catei ela e levei para o hospital. Durante o percurso até lá, ela dormiu. Eu deixei dormir, mesmo que quando bate a cabeça, de manter o menino ativo, eu deixei ela dormir porque eu senti uma paz no meu coração. Quando eu cheguei lá, que peguei a fila do hospital, etc., para atendimento, ela acordou e começou a brincar e aparentemente parecia que não tinha nada. Eu senti a mão do Senhor Jesus Cristo na vida da minha filha. E eu sei hoje que ela não teve sequelas, porque o Senhor tocou a testinha dela. Glória ao Senhor, glória ao meu Pai Celestial, que Ele me ouve quando a gente procura Ele de todo o coração. Ele está ali, meu querido, minha querida irmã. Depois de orar 3 vezes e mais intensamente cada oração pelo mesmo assunto, Jesus apropriou-se da vitória. Ele encontra essa paz que ele não tinha. Ele encontra a paz para seu coração e está pronto para enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio, a morte. Ei, meu querido, eu imagino ao Senhor visualizando em um momento de aflição como horas depois ele ia sofrer. Como o povo dele, o povo que ele deu a promessa ao pai Abraão, como libertou esse povo da escravidão do Egito. Por 400 anos ficaram escravos. Como os libertou e abriu o mar para eles. Como cuidou tanto da integridade física como espiritual desse povo. 40 anos no deserto. Os alimentou, os cuidou do frio, do calor. As roupas deles não se desgastaram, os sapatos não se estragaram. Eles andavam pelo deserto, que é um lugar frio demais de noite e quente demais de dia, onde tem animais selvagens. Eles andavam por aí como se estivessem andando por uma floresta linda. Não sentiam nada, nem calor, nem frio. Porque uma nuvem acompanhava de dia, que era o Senhor. E uma coluna de fogo os acompanhava de noite.
como abençoou esse povo por muitos anos, cuidando-los dos ataques dos inimigos, como os retornou do exílio e os assentou de novo na terra que foi prometida. Mas como esse povo ingrato o matou. Mas antes disso o flagelou, o açoitou, o cuspiu, o humilhou. É muito triste isso, meus queridos. Não seja ingrato com o Senhor, porque Ele até aqui, Ele te tem cuidado, te tem preservado. Tem muito livramento que aconteceu na tua vida que você nem sabe que aconteceu. Coisas que não deram certo para ir. Pessoas que não deu certo chegar a você. Mas que poderiam trazer morte, doença, sofrimento. E Deus te poupou disso. Ser grato com o Senhor. Pelo menos. Então, meus queridos, já Jesus, após orar, ele estava preparado para o confronto. Quando oramos, Deus nos prepara. Jesus, sem hesitar, vai adiante e em direção à cruz. Com firme resolução, ele beberá o cálice e sofrerá o horror que temeu no Getsemane. Esta é a vontade do Pai, que Ele faça isso. E fazer a vontade de Deus é um compromisso inegociável. Mas Deus não te deixa só. Às vezes a vontade do Senhor é você sofrer. Às vezes a vontade do Senhor é você ter uma perca. Muitas vezes a vontade do Senhor não é a tua vontade, mas o Senhor prevaleceu e você vai prevalecer também, porque o Senhor sabe, o pensamento dele é acima do seu e ele vai te levar à vitória. Não fique revoltado no deserto, meu querido, porque Deus está moldando o teu caráter e Ele está preparando a tua vida para você receber as bênçãos que Ele tem guardado desde o princípio para você. Pensa nisso. Os discípulos de Jesus não oraram nem vigiaram. Por isso dormiram. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava vazio de oração. Porque não oraram, caíram em tentação. O que eles fizeram quando chegaram os soldados? Fugiram. Aqueles que falaram, mestre, nós te acompanharemos até o final. Nós cravaremos em uma cruz se é preciso. Quando viram os soldados vindo acatar o mestre deles, eles fugiram. Mas não estavam preparados. Entendeu, meus queridos? Sin embargo, a tristeza nos domina quando não oramos. Sem oração, agiremos na força da carne. Pedro, aquele que acabara de se apresentar para o martírio, Senhor, eu vou lá até a morte com o Senhor. Nunca abandonarei. Ele não possuiu nem mesmo a força de manter os olhos abertos. Então, meus queridos, não somos falhos. Aqui não estamos condenando o apóstolo Pedro. Simplesmente ele era um homem como nós. Ele não era Deus. Ele não era Jesus. Ele fez o que a carne levou a fazer, como nós fazemos muitas vezes nas nossas vidas. Porque nos falta oração e vigilância. Por isso caímos em tentação.
Porque quando nós conhecemos as nossas fraquezas e colocamos este ensino de Jesus, vigiai e orai, o diabo não pode ir contra você, porque Deus está com você. Entenderam, meus queridos? O apóstolo Pedro, ele teve vários degraus de queda. Primeiro a justiça própria, depois o sono, depois a fuga, porque ele fugiu, deixou a Jesus com os soldados, e depois a negação, quando negou ao Senhor 3 vezes. Mas depois ele foi restaurado, meus queridos, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu e se converteu verdadeiramente. E ele fez muita coisa boa no ministério do Senhor. Então, meu querido, você pode ser falho, você pode haver errado. Você pode haver cometido muitos erros. Mas o verdadeiro arrependimento leva a que a fé no Senhor Jesus, ele te restaura e te transforma em uma pessoa nova. Pedro, de um pescador simples, chegou a ser um dos grandes apóstolos usados por Deus para levar o Evangelho, tanto aos judeus como a gentios. Então, meus queridos, nós devemos orar e vigiar e orar. Aqueles que conhecem suas próprias fraquezas e conhecem a necessidade de orar e vigiar são aqueles que são fortalecidos para não cair em tentação e triunfar em tempos de angústia. Leva este ensino para a sua vida. Jesus, ele entrou cheio de pavor e angustiado no jardim do Getsemane e saiu como? Consolado. Sua oração tríplice e insistente trouxe-lhe paz depois da grande tempestade. Jesus levanta-se da oração sem pavor, sem tristeza, sem angústia. Ele, a partir de agora, caminha para a cruz como um rei que caminha para a coroação. Ele triunfou de joelhos no Getsemane e está pronto a enfrentar os inimigos e morrer vicariamente na cruz, confiante de que triunfará sobre a morte e ressuscitará. A oração, meus queridos, é uma fonte de consolação. Através dela, derramamos nossa alma diante de Deus. Por intermédio dela, temos intimidade com Deus. Quando estamos na presença daquele que governa os céus e a terra, e temos a consciência de que Ele é o nosso Pai, nossos temores se vão e a paz enche as nossas almas. Vamos orar, meu querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por todas as bênçãos, por todos os livramentos que já o Senhor nos deu em nossas vidas. Pai, entra de cheio na casa desse irmão e dessa irmã que hoje nos está aqui assistindo e leva aquela paz que excede todo o entendimento no coração deles. Liberta-os do inimigo, liberta-os da tentação. Que eles aprendam a orar e a vigiar. Que o primeiro grito de dor ante o deserto, ante a tribulação, não seja a ingratidão, não seja o desconforto, não seja a reclamação, mas seja a oração a nosso Pai Celestial que está lá no céu.
em nome de Jesus Cristo. Pai, cuida de teus servos. Não deixeis eles, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Oh Pai querido, te orar, te louvar, é tão bom sentir a paz que o Senhor Jesus transmite, porque essa paz nos liberta em momentos de angústia. Mesmo ficando no meio de um vulcão de problemas, nosso coração está em paz porque Deus caminha conosco. Obrigado, Pai, por isso. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória ao Senhor. Meus queridos, muito feliz. Novamente estou de trazer esta palavra. E eu peço que compartilhe com todo mundo para que você se converta em um canal de bênção de Deus. Porque você vai estar levando uma palavra que não foi ministrada pelo homem, foi ministrada pelo Espírito Santo do Senhor, que só te usa de vaso para chegar aos corações dos outros. Às vezes para você não conseguiu atingir, mas até para o mais ateu, se escuta a palavra e Deus quer, ele sente a presença de Jesus. Então não deixe de pregar o Evangelho. Fala, 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 fala. Mesmo que os que estão ao teu redor não estejam nem aí com o que você está falando. Mas não deixe de pregar as boas novas. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.